Olá, por que será que é tão difícil mudar? Você conhece alguma pessoa que é super esforçada, que tem muito conhecimento, está o tempo todo estudando, mas mesmo assim se mantém estagnada e dá a impressão que ela é prisioneira da sua própria vida? Por que será que, por mais que algumas pessoas tentem, elas não conseguem mudar? Meu nome é Mariana Belantoni e nesse vídeo eu vou te explicar por que é tão difícil mudar quando nós não temos o conhecimento de como a nossa mente funciona. E também vou te ensinar uma técnica que vai te ajudar a mudar as suas programações inconscientes e fazer com que a mágica aconteça também na sua vida. Durante bastante tempo eu não conseguia entender o que fazia com que uma pessoa tivesse tanto sucesso, enquanto outra, por mais que ela se esforçasse, parecia que estava sempre, repetindo os mesmos ciclos e fadada ao fracasso. E só depois que eu comecei a entender sobre o poder da mente que eu compreendi qual a causa que determina se vamos viver uma vida de sucesso ou uma vida de fracasso. E isso independente se é na área profissional, nos relacionamentos, na saúde, na área financeira. Enfim, isso é em qualquer área da vida. Os nossos padrões mentais, eles determinam os nossos resultados. E a mudança desses padrões é que fazem realmente com que a mágica aconteça. Como eu já falei, a nossa mente ela governa todas as áreas da nossa vida. E o pior que se a gente não tiver o conhecimento correto, a gente realmente não consegue mudar. A maioria das pessoas já entendem, que 95% de quem somos e a forma como agimos é inconsciente. Ou seja, 95% do tempo nós vivemos no piloto automático. Nós tomamos as nossas decisões, fazemos as nossas escolhas, tudo através das nossas programações inconscientes. E o que são nessas programações? É como se fosse um banco de dados, onde ficam armazenadas várias informações, Memórias daquilo que nós aprendemos, que vimos, aquilo que nós ouvimos, o que nós experimentamos na nossa vida. E essas programações, elas formam a nossa maneira habitual de pensar, de sentir, de agir. Lá também fica armazenadas as nossas crenças, tudo aquilo que a gente acredita como sendo verdade. E a gente passa a olhar a vida através desses óculos, Através dessas programações. Então, hoje eu vejo muitas pessoas falando, As pessoas vêm até mim e falam: por mais que eu tenha muito conhecimento, eu já entendo muita coisa, eu não consigo mudar. E essa também era a minha história. Então, eu me identifico muito quando essas pessoas falam, porque eu também passei por isso, Eu tinha muito conhecimento e eu não conseguia mudar as áreas da minha vida. Eu tentava reprogramar a minha mente e tinha muita dificuldade para isso. Mas eu vou explicar como que funciona esse processo através da neurociência de uma forma resumida, tá? Então funciona assim. Quando você tem um conhecimento, o neocórtex, ele cria novos circuitos neurais. E ao colocar esse conhecimento em prática, você cria novas redes neurais que reforçam o circuito já existente. E no momento da experiência, o cérebro libera substâncias químicas para o corpo que geram uma emoção. E você passa a incorporar aquele aprendizado. Nesse processo, o sistema límbico, que é o nosso cérebro emocional, ele ajuda na formação de memórias de longo prazo. E quando nós unimos o conhecimento mais a experiência, os dois cérebros estão trabalhando juntos, o neocórtex e o sistema límbico. E eles realmente criam essas memórias. Só que essas memórias ainda não são capazes, de mudar a nossa programação. E o que nós precisamos fazer, então, para que realmente esse conhecimento se torne uma nova programação? Nós precisamos praticar esse processo várias vezes, até que aquilo se torne um hábito para nós, que se torne automático, que seja fácil de fazer. E quando isso acontece, a gente ativa a terceira área do cérebro, que é o cerebelo. E é lá que estão armazenadas as nossas programações inconscientes. Essa área, ela desempenha um papel principal na mudança, da nossa vida. Então, é necessário realmente que haja esse processo. A gente precisa ter o conhecimento, ter experiência e repetir até que isso se torne um hábito para que crie uma nova programação. Daí sim, aquilo passa a ser automático com o tempo, igual dirigir. Quando a gente aprende a dirigir, a gente tem muita dificuldade, mas com o tempo aquilo se torna um hábito para nós e a gente faz aquilo sem ao menos pensar. Muitas vezes a gente entra no carro, A gente sabe para onde a gente vai, a gente entra no carro e a gente chega até o lugar onde a gente desejava ir e não percebe o caminho que a gente fez. Por quê? Porque a nossa mente inconsciente, ela tá tão acostumada que aquilo você não precisa mais pensar de forma racional para executar aquela tarefa. Aquilo se tornou um hábito para você, então é algo automático. Você faz aquilo de forma automática.
E é isso que a gente precisa fazer. Porque enquanto a gente não muda as nossas programações, aqueles dados que estão armazenados lá, né, no aquele banco de dados que eu comentei, aquelas programações que estão armazenadas, elas governam as nossas vidas. Quando a gente não está prestando atenção, a gente está sendo, a gente está agindo, a gente está pensando, a gente está sentindo de forma inconsciente, né? Através de tudo, através dos 5 sentidos, o ambiente, ele acaba acionando alguns pensamentos, alguns sentimentos e até a forma como a gente age no dia a dia. E para a gente mudar, não é tão simples assim, não basta você só ter o conhecimento. Igual eu falei, muitas pessoas vêm até mim e falam, eu tenho muito conhecimento, mas eu não consigo mudar. Mas não basta só o conhecimento, existe toda uma mudança, todo um processo, né? Igual eu comentei, a gente primeiro ativa o neocórtex, depois o sistema límbico e depois o cerebelo. Esses 3 processos, que primeiro o conhecimento, depois a gente coloca aquele conhecimento em prática, a gente começa a praticar aquilo. E depois, sim, quando a gente pratica várias vezes, repetidas vezes, daí sim aquilo acaba criando uma nova programação. Vamos supor que você começou a estudar como ter mais autoconfiança. E você passou tempo estudando aquilo, né? E você tem bastante conhecimento já sobre aquilo, né? Como que você precisa fazer para ter mais autoconfiança? E de repente você recebe um convite para você participar de uma entrevista. Daí, nessa entrevista, você vai ter a oportunidade de realmente colocar aquilo em prática, tudo aquilo que você aprendeu, todo aquele conhecimento que você tem, como que você faz antes, né, dessa entrevista, para que realmente você tenha mais autoconfiança e para que você possa se sair melhor nessa entrevista. Daí, como você já tem esse conhecimento sobre autoconfiança, agora chegou o momento de você colocar aquilo em prática. E você vai, daí você pensa certinho, tudo, né? Todo o conhecimento que você tem. Primeiro você processa todo aquele conhecimento antes mesmo de ir para a entrevista. Depois você vai nessa entrevista e você coloca em prática tudo aquilo que você aprendeu. Ok? Será que aquilo você foi nessa entrevista? Será que quando você for numa próxima entrevista, aquilo já é automático para você? Ainda não. Você foi uma entrevista. Você tem que usar a autoconfiança em outras áreas da sua vida, em outras entrevistas também, até que aquilo se torne tão natural que passe a ser o seu novo estado de ser, uma maneira habitual para você, que faça parte, né, de quem você é. Porque quando você faz alguma coisa repetidas vezes, aquilo passa a ser o seu estado de ser. E o que é, né, o estado de ser? Você faz tantas vezes a mesma coisa, você se comporta tantas vezes, você pensa daquela maneira, você sente que aquilo passa a ser natural para você. O conhecimento, a experiência torna aquilo sabedoria. Ele passa a ser parte de quem você é. E é aí, né, que as coisas realmente começam a acontecer. Mas tem uma coisa que é incrível, que daí sim você vai entender como que a mágica acontece. Porque é assim, a gente sabe que a gente precisa do conhecimento, da experiência e da repetição para que você realmente mude, né, consiga criar novas programações. Só que a mágica está em você não precisar passar por uma experiência real. Você pode criar novas programações através de uma meditação, por exemplo. Você pode, igual eu comentei da entrevista, você pode usar esse processo antes mesmo de você ir na entrevista, você pode criar uma entrevista, né, na sua imaginação e fazer isso várias vezes, para que quando você realmente for nessa entrevista, você consiga se comportar de forma mais natural. Por quê? Porque o seu cérebro já criou novos caminhos neurais. Então você não precisa que a experiência seja no mundo físico, no mundo real. Você pode começar a experimentar isso primeiro através de meditações, onde você fecha os olhos, baixa os ciclos de onda e começa a mudar, e começa a criar novos caminhos neurais, e começa a mudar a sua programação. E essa é a parte mágica da vida. Porque imagine só, né? Se tudo a gente precisasse primeiro passar por aquela, porque o conhecimento, a experiência e a repetição, se tudo a gente precisasse passar no mundo físico aqui, por isso, às vezes demoraria muito para a gente conseguir mudar. Se a gente dependesse só do que acontece, né, do externo. Mas não, a gente pode mudar internamente primeiro.
Eu posso começar a criar, gerar em mim autoconfiança, mesmo antes de experimentar isso no mundo físico. Então, eu pego e começo, eu crio, né? Vamos supor que realmente, vamos, já que eu falei, né, da autoconfiança, vamos continuar com esse exemplo. Vamos supor realmente que é a autoconfiança que você está querendo e você já estudou sobre isso. E agora? É autoconfiança em que área que é mais importante para mim? É na área profissional? Se é na área profissional, como que eu posso fazer? Como que eu posso treinar, né? Isso. Primeiro, eu me pergunto, o que que eu gostaria? Como que eu gostaria de ser? Quais são, né, as qualidades que eu desejo ter? Eu quero ser mais descontraída. Como que eu quero ser? E a partir do momento que eu sei como que eu quero ser, eu crio imagens, eu crio filmes mentais da maneira que eu quero ser. Qual é a, o seu modelo ideal, né? Crie, pense qual a sua versão, a versão ideal, a versão que você gostaria de ser. E comece, depois que você já sabe realmente quem você gostaria de ser, como que você gostaria de agir, né? Quais são os seus pensamentos, comportamento, qual o seu sorriso, enfim. Pensa como que você gostaria de ser. E depois cria um filme mental sobre isso e começa a fazer isso várias vezes. Para que vá gerando em você, para que você vá criando essas novas redes neurais e isso vá gerando em você novos sentimentos, novos pensamentos. Porque você começa fazendo isso primeiro através da imaginação, através de uma meditação, através de visualização. Só que depois, quando você começa a repetir isso, e toda vez que você levanta da meditação, você levanta diferente, você está mudando, você muda. Só de você estar fazendo isso, você está mudando, porque seu cérebro não sabe diferenciar o que é uma experiência real no mundo físico e o que é uma experiência criada por você através da imaginação, através de uma visualização. Seu cérebro não sabe diferenciar. Você vai ativar os mesmos circuitos neurais. Você vai criar as mesmas emoções. O cérebro vai enviar para o corpo as mesmas substâncias químicas referentes àquelas emoções. Então, assim você consegue ir mudando a sua programação. E você fez aquilo tantas vezes no mundo imaginário, através da meditação, que você passa a se comportar diferente no mundo físico também. Por quê? Porque você está mudando as suas programações. É igual a dirigir, né? Que eu também comentei. Você dirige tantas vezes que você cria uma nova programação e aquilo passa a fazer parte do sistema nervoso autônomo, né? Aquilo acontece de forma automática. E você fez isso tantas vezes, você se comportou tantas vezes como uma pessoa autoconfiante, que aquilo começa a fazer parte do seu processo. Quando você perceber, você já mudou. Você já não é mais a mesma pessoa. Isso é incrível. E essa é a parte mágica. Você não precisa esperar, porque se a gente tivesse que esperar tudo acontecer, às vezes demoraria muito para a gente conseguir mudar. Então você pode começar a mudar e depois praticar isso no mundo físico também, né? No seu dia a dia. Não adianta também você querer ficar só visualizando o resto da vida, né? Conforme você vai experimentando isso, né, através de uma meditação, depois você coloca isso em prática também no seu dia a dia. Você vai incorporando isso. Se é também, né? Digamos que você quer fazer alguma outra coisa digamos que seja no relacionamento, que você quer ser mais autoconfiante. Visualiza, depois que você sai dessa meditação, mantém essa emoção elevada e começa a aplicar isso no seu dia a dia. Fora da meditação também, mesma coisa, autoconfiança. Começa a aplicar quando você for falar com as pessoas, começa a aplicar o conhecimento. O conhecimento precisa passar pelo seu corpo para se tornar sabedoria. É necessário que haja prática, que haja repetição. E só assim você muda a nova programação. Então não adianta você achar que só o conhecimento, né? Porque quando a gente tem o conhecimento, quando a gente tem insights, é incrível. Só que se você não praticar, não muda nada. E a vida, ela sempre vai te dar oportunidades para você colocar isso em prática. Ela sempre vai te dar oportunidades, vai aparecer, né, motivos para que você realmente possa mostrar que você mudou, para que você possa comprovar que você mudou. Então não espere que a mudança venha só do conhecimento. A mágica realmente acontece quando você coloca aquilo em prática e você começa a realmente ver aquilo mudar.
E aos poucos você vê que você se tornou uma nova pessoa, né? Você tem um novo estado de ser, você já não pensa mais da mesma forma, não sente. Outra coisa que é extremamente importante, além dessa meditação, dessa prática que eu comentei, é você começar também a se observar. Isso em neurociência se chama metacognição. Você observar os seus próprios pensamentos, os seus sentimentos, começar a prestar atenção em como você se comporta, sair do piloto automático. Quando você se observa, você não é mais o programa. Você é algo além, você está observando, né? Você está autoconsciente e observando como você funciona. Porque a gente muda através do autoconhecimento. A gente precisa se autoconhecer, perceber o que a gente pensa sobre cada coisa, né? Sobre aquilo que realmente é importante para nós, o que a gente sente em relação àquilo, como que a gente se comporta. E daí sim a gente vai mudando e toda a mágica acontece. E tudo isso é maravilhoso. Então comece a praticar, veja qual área da sua vida realmente que você gostaria de mudar suas programações e estude sobre isso. O conhecimento é extremamente importante. Só que só ele não basta. Realmente é necessário esses 3 passos. É necessário que o neocórtex, o sistema límbico e também o cerebelo existe esse alinhamento entre os 3, né? São as 3 áreas do cérebro funcionando juntas para criar realmente essa nova programação, para que você possa realmente fazer com que isso se torne, né, algo automático para você, que seja fácil, que seja natural, que faça parte do seu estado de ser. Tá ok? Eu te desejo uma excelente caminhada repleta de muita luz e prosperidade. Um grande beijo.